Olá, meus queridos desorientantes, professor Hamilton Quintela por aqui do TCC Sem Drama, tudo bem? Como é que vocês estão? Olha só, vou dizer uma coisa para você nesse vídeo aqui. Se você trabalha, estuda e tá aí, precisa fazer o seu TCC e não sabe como é que vai gerenciar o pouco tempo livre que você tem para fazer o seu TCC, aliás, você já tem pouco tempo livre na vida, para dedicar ao TCC então menos ainda, e você não sabe como é que você vai gerenciar esse tempo. Esse vídeo é para você. E eu vou te dizer uma coisa aqui, que o seu orientador lá do modelinho tradicional, das faculdades, ele não teria coragem nunca de te dizer, até porque ele não ia poder bancar o que ele iria te dizer dentro do modelo tradicional de orientação, porque é impossível fazer isso. Então o que eu vou te dizer é que nenhum outro orientador vai dizer, e principalmente nenhum outro orientador ou especialista ou expert vai bancar do jeito que eu banco. Porque eu vou te dizer aqui que isso funciona, que os meus alunos fazem assim, e eu garanto até a nota do meu aluno. Se o aluno é inscrito no meu treinamento online, o TCC Sem Drama, se ele segue essas instruções que eu vou dar aqui com relação a cronograma, aplica as técnicas do meu treinamento, segue a minha orientação, se ele tira uma nota menor do que 8, eu devolvo o investimento que ele fez, mesmo ele sendo aprovado. Problema nenhum, tá? Então eu banco o que eu tô te dizendo aqui, porque eu já vi funcionar milhares e milhares e milhares de vezes para os mais de 47 mil alunos aprovados do TCC Sem Drama. De uma forma ou de outra, mesmo que você não queira fazer parte do meu treinamento, porque o que eu vou te dizer aqui é poderosíssimo, principalmente se aplicado de maneira associada às técnicas do meu treinamento, tá? Você precisa usar as técnicas para você cumprir esse cronograma, porque essas técnicas agilizam. Mesmo que você tenha pouco tempo livre, você vai conseguir fazer, mesmo que você tenha prazo apertado, você vai conseguir fazer o seu trabalho de maneira muito mais simples, rápida e direcionada, tá? Mas o que acontece? Se você não quiser associar ao que eu vou te dizer aqui as técnicas, pelo menos os insights de percentuais de tempo que você tem que aplicar à produção do seu trabalho, esses insights podem ser úteis para você. Eu recomendo bastante que você respeite esses percentuais e aplique aí no seu cronograma de produção do TCC. Então se liga só. Os meus alunos, eles produzem um trabalho científico, tá? Muitas vezes partindo do zero. E aí eu estou falando de artigos, monografias, claro, existem diferenças de tempo, mas em média, os meus alunos produzem em 27 dias. Essa é a média, se a gente pegar a amostragem, isso é estatístico, tá? Eu tiro isso de maneira estatística do meu treinamento. Pega lá uma amostragem, então a média de produção dos alunos é de 27 dias. Então eu considerei aqui 30 dias, que é um prazo muito curto para você produzir o seu TCC, e eu tenho alunos que já fizeram trabalhos em 20 dias, 15 dias, 10 dias, 7 dias, 3 dias. Eu tenho um aluno que produziu um artigo científico em 36 horas porque ele tinha que entregar numa disciplina do mestrado dele em Portugal. E entregou e tirou nota máxima. Mas vamos partir aqui dos 30 dias para a gente montar esse cronograma e eu te passar esses insights de percentuais de tempo. Estou aqui com o meu roteiro, porque anotei os números, porque de cabeça eu não iria lembrar. Então eu vou olhar aqui e vou te dizer. Bora juntos? Então beleza. Vamos considerar o seguinte, 30 dias, tá? Essa é a nossa referência. Se você tiver mais dias, você trabalha com os percentuais dentro do número de dias que você tem, ok? Então vamos lá. Eu vou trabalhar aqui com 30 dias, que é basicamente o que os meus alunos levam para fazer um trabalho de diferentes áreas de conhecimento, de diferentes níveis de graduação, de diferentes modelos de produção científica. Em 30 dias, e eu recomendo que os meus alunos trabalhem no máximo 2 horas por dia, sem abrir mão de final de semana, sem abrir mão de noite de sono, e funciona, tá? Partindo do princípio de que eu recomendo que eles trabalhem no máximo 2 horas por dia, nós temos 60 horas para trabalhar. Em 30 dias nós temos 60 horas para dedicar à produção do TCC, artigo, monografia, dissertação, tese, o que quer que seja, o seu trabalho aí, beleza? Então vamos lá. 10% desse tempo, que corresponde a 6 horas, você vai dedicar a montar estrutura básica, justificativa, metodologia. Hamilton, é impossível montar uma estrutura básica em 6 horas. Eu tenho um aluno que monta a estrutura básica em 30 segundos. A média de produção de uma estrutura básica dos meus alunos é de 5 minutos. Então é mais do que possível, em 6 horas, montar a estrutura básica, esboçar a sua justificativa e responder 3 perguntas para montar a sua metodologia. Eu disse antes, esses prazos, esses percentuais estão conectados às técnicas do meu treinamento. Usando as técnicas, 3 passos para metodologia, roteiro de consequência para justificativa e como montar uma estrutura básica em minutos, você consegue fazer isso tudo dentro de 6 horas com folga. Vai sobrar tempo, tá?
E eu não recomendo trabalhar mais do que 2 horas por dia, porque senão seu nível de desempenho começa a cair, beleza? Então é isso. 10% do seu tempo, dessas 60 horas, você vai dedicar estrutura básica, justificativa, metodologia. Beleza. Depois, você vai pegar 18 horas, que correspondem a 30%. 30% do tempo de produção que você tem. 18 horas. Essas 18 horas você vai dedicar à pesquisa e produção do seu referencial teórico, fundamentação teórica, mesmo que seu orientador use aquela expressãozinha ridícula chamada estado da arte, você vai dedicar esse tempo e você vai fazer o seu referencial com esse número de horas, trabalhando no máximo 2 horas por dia. Por que eu te garanto que você vai fazer isso? Porque a maioria dos alunos, no modelo tradicional, faz a pesquisa de referencial de maneira aleatória e é por isso que os alunos perdem muito tempo. Muito tempo para encontrar os conteúdos, muito tempo para decidir o que é bom usar e muito tempo para depois conseguir usar isso de uma maneira efetiva, tá? Leem muita coisa de maneira desnecessária, enfim. Eu tenho alunos que fizeram trabalhos, monografias, até dissertações, lendo um livro inteiro completo, só um livro. Você não precisa nem ler os artigos científicos que você pega para o seu referencial teórico, você não precisa nem ler o artigo inteiro, você precisa ler as partes que interessam. Mas isso, de novo, tem a ver com... Deixa eu mexer no microfone aqui, senão vai começar a cortar o áudio. Tem a ver com as técnicas do treinamento. Tem que aplicar as técnicas, tá? No meu treinamento eu mostro como fazer uma pesquisa de referencial de maneira direcionada, não aleatória, em 4 passos simples. Combinação de palavras-chave, primeiro filtro de artigos, análise das referências dos artigos. Eu mostro que você não precisa ler todo o conteúdo do seu referencial para extrair aquilo que você realmente vai usar nas citações e encaixar nos roteiros pré-montados que a gente entrega para os nossos alunos para eles desenvolverem os capítulos. Então, mais do que suficiente, 18 horas, 30% do seu tempo para você montar aí o seu referencial teórico. E você não vai trabalhar 18 horas ininterruptas. O microfone insiste em virar aqui. Você vai trabalhar 2 horas por dia, tá? Então, sei lá, 9 dias trabalhando para você ter o seu referencial teórico dentro desse prazo de 30. Você encaixa o seu prazo dentro dos percentuais que eu estou passando aqui, beleza? Próximo, 50% do seu tempo. Se o tempo total são 60 horas, portanto, 30 horas. Esse é o tempo que você vai dedicar a produzir a sua introdução e os capítulos do seu desenvolvimento, parte mais importante do trabalho e por isso aquela que demanda mais tempo, tá? Então aqui 50% do seu tempo, 30 horas. E aqui também existem técnicas, 2 principais, roteirização, técnica de escrita ABCD. Com essas 2 técnicas, somente com essas 2 técnicas, você consegue acelerar mais de 10 vezes a escrita do seu trabalho, por isso meus alunos têm esses resultados extraordinários, ganhando muito tempo, diminuindo o esforço sem perder efetividade, ou seja, sem perder a qualidade do trabalho. E ainda tem hoje os insights que a gente passa no treinamento para o uso da inteligência artificial, sem que a inteligência artificial te coloque em roubadas, né, sem que a inteligência artificial cometa plágio, da maneira inteligente de usar a inteligência artificial para você também acelerar a sua escrita, melhorar o seu texto. Soma tudo isso, tranquilamente em 30 horas você consegue produzir introdução e os capítulos do desenvolvimento. E aí você vai ter mais 10% sobrando, né? 10 com 30, 40, com 50.